Olá, tudo bem? Vamos refletir hoje sobre a mãe de todos os males, né? Qual é a mãe de todos os males do planeta Terra? Na minha concepção, a mãe de todos os males é a ignorância. A ignorância é sim a mãe de todos os males. Por quê? A ignorância gera o medo. O medo, por causa da ignorância, gera a superstição. Quase não sai. O medo gera superstição. A superstição gera a alienação. A alienação, eu estou colando aqui, a alienação gera maus hábitos. Os maus hábitos geram a falta de propósito, eles vêm pela falta de propósito, e aí começa tudo de novo. Eu desenvolvi esse esqueminha agora, nesse minuto, e achei que ele é bem pertinente. Estou repetindo. A ignorância gera o medo gera a superstição gera a alienação gera maus hábitos, os maus hábitos geram a falta de propósito, e aí a falta de propósito retorna de novo para a ignorância. Tudo isso é ignorância. Mas vamos considerar cada um deles. O que é ignorância? Ignorância, como eu já falei há pouco, é ignorar as coisas. A pessoa não procura mais conhecimento. Eu sou de uma geração em que se lia muito. Claro, hoje há pessoas que estão no outro patamar espiritual que também leem muito, né? Mas a maioria, talvez 90, 95% ou mais da população não lê. Então, por não ler, fica ignorante. Aí, como ela é ignorante, ela passa a ter medo de tudo. O medo aqui, ele está muito atrelado também a parte política, a parte espiritual, a parte geopolítica, enfim. A pessoa tem medo de tudo. Tem medo de uma doença, tem medo de uma guerra, tem medo de um, sei lá, de um acidente, sendo que tudo isso são coisas que são potencializadas, elas são aumentadas pela grande mídia para gerar mais medo, porque o medo é um mecanismo de controle principal. O medo é quem controla a humanidade. A alienação, a pessoa não pensa, a pessoa não, ela vai com os outros. O que a mídia fala, o que os outros falam, o que a internet fala, a pessoa acredita e vai no piloto automático. Na internet, pessoal, não se deve acreditar em tudo nem duvidar de nada. A internet é um campo que exige filtros. Exige filtros. Você tem que ter filtros. Quando a pessoa é alienada, ela passa a praticar maus hábitos. Por exemplo, se a pessoa não sabe que empanturrar o organismo de açúcar faz mal, quer dizer, a ignorância, ela não sabe isso, então o que é que ela faz? Ela adquire o mau hábito de comer muito doce. Come doce pra caramba, depois adoece, né? Ou gordura, ou o que seja. A pessoa talvez até saiba, porque isso é instintivo, sabe que conscientemente até, que o cigarro faz mal, a bebida alcoólica faz mal, mas ela não entende a extensão desses males que essas coisas provocam. Então continuam nesses maus hábitos. A pessoa não entende que a evolução espiritual vem para todos, mas não vem na mesma dosagem ao mesmo tempo. As dosagens são diferentes, porque vai depender da experiência espiritual daquela pessoa. E em sendo assim, a pessoa não busca Deus, se aliena, e uns já começam a refletir e a pensar sobre o malefício da ignorância. E os outros não, estão alienados total, vão aí no piloto automático, tá? Os maus hábitos, por sua vez, eles implicam em falta de propósito. Uma pessoa, não faz sentido a pessoa estar nesse mundo para amanhecer todo dia, acordar, comer, trabalhar, dormir, farrear, e o ciclo biológico continua o mesmo. No outro dia vai dormir, aí vai dormir à noite, no outro dia acorda, faz tudo igual. E o que é que ela faz nesse intervalo do dia, além do trabalho? Fica na internet. E na internet fazendo o quê?
fica na internet vendo coisas fúteis, coisas que não acrescentam nada na vida delas. Então, isso aí vai aumentando a ignorância, vai aumentando o medo e vai aumentando a sua permissão de ser controlado. Então, você deveria, pelo menos, pensar sobre isso. A ignorância é uma doença que precisa ser curada, mas só quem pode curar é a própria pessoa. A vantagem dessa doença é que, primeiro, ela tem cura. Segundo, ela é autocurável. Você pode se curar dessa doença. Então, pensemos nessas coisas, gente, porque se você assiste só coisas que não te agregam valor, notícias de crime, notícias de guerra, mentiras políticas que são hoje estão dominando o planeta, né? A grande mídia está soltando aí coisas que são duvidosas, né? E cada qual tem a sua verdade. E aí o que é a verdade? A verdade é a soma, é o somatório das suas experiências, do seu conhecimento, dos seus interesses e dos seus sentimentos. Então, se você não, o telefone tocou aí, se você não atenta para essas coisas, você passa a ser uma pessoa alienada. A pessoa alienada aceita tudo, ela aceita tudo. Se uma pessoa diz que ferro é pau, ela aceita. Se disser que pau é pedra, aceita. Porque ela não busca conhecimento. E a falta de busca de conhecimento, a falta de propósito na vida, é uma coisa extremamente impeditiva da felicidade. Se você quer ser feliz, comece erradicando a ignorância, ou pelo menos diminuindo a ignorância. Como é que você faz isso? Refletindo, pensando, lendo, porque a leitura é a musculação da mente, refletindo sobre... Não é ler notícia de coluna social, nem da vida dos artistas, não é isso que eu estou falando. Lendo coisas que te edifiquem. Sintonizar-se em coisas boas, aprender coisas que edifiquem, eliminar tanto quanto possível no dia a dia tudo aquilo que não te agrega valor, refletir, ficar centrado no momento presente e aprender e refletir sobre tudo. Quando a pessoa fala uma coisa, tente interpretar aquela coisa, tente refletir sobre aquilo, se tem possibilidade de ser verdade, se não tem e por quê. Eu fico pasmo porque você vê políticos e mídias dando uma notícia dizendo que 2 mais 2 são 5, e depois, logo em seguida, dizem que 2 e 2 são 4, e logo em seguida diz que 2 e 2 são 6 ou 7. E tem coisas contraditórias que a pessoa não para pensar. Por exemplo, só a título de exemplo, religiões dizem que Jesus Cristo espalhou o amor. Ele, claro, isso eu concordo. E ele pregou o amor, eu também concordo. Mas na doutrina das religiões que pregam o amor, o que é que acontece? Tem a malhação do Judas, que entregou Jesus Cristo. Que sentimento menos cristão é esse? Malhar uma pessoa que fez uma coisa extremamente errada, mas malhar que eu digo é rasgar, jogar na fogueira, como você vê aí a malhação do Judas. E quanto essa mesma religião que malha o Judas, o que é que ela faz? Ela diz que se alguém bater numa face, você vira o outro lado para dar outra face. Isso eu não concordo não, mas enfim, ela constrói a pregação de Jesus Cristo para o amor e desconstrói fazendo a festa de malhação do Judas, por exemplo, né? Tem outros exemplos de outras coisas, né? Da política também. Dizem que em certas manifestações havia 750 a 1 milhão de pessoas e o mesmo grupo de mídia, a mesma origem, a mesma fonte, uma diz que tinha 30 mil pessoas, outra diz que só tinha 50 mil. Então, quer dizer, a polícia militar diz que tinha 750 mil em manifestações. São coisas que as pessoas não param para pensar e identificarem as incongruências das informações. E isso gera ignorância. E outra, busquemos um sentido da vida.
O sentido da vida, nós viemos aqui para progredir e dentro desse processo de aprendizado e elevação espiritual e moral, que nós possamos ajudar os semelhantes e até mesmo dar o exemplo, né? Porque o exemplo, se a palavra é um exemplo, né? Se a palavra edifica, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então é isso. Vamos pensar nessas coisas que eu estou falando aqui, porque a ignorância é a mãe de todos os males. E aí eu te pergunto, e você? Você é ignorante? Se for, você vai fazer algo para se melhorar, para ser feliz? Ou vai continuar no piloto automático e continuar alienado? A alienação é uma coisa que você fica totalmente ao sabor dos ventos, como uma folha perdida na água, né? Você não tem sentido, nem direção, nem senso de nada. Então, amigos e amigas, vamos tentar diminuir esse mal que nos atinge, que é a ignorância, vamos tentar erradicar a ignorância, vamos ler coisas edificantes, assistir coisas edificantes, para ver se nós conseguimos progredir na vida, porque a vida é uma viagem, nós estamos no caminho e um dia ela, tal como a conhecemos aqui nesse plano, acaba, né? Ela não acaba permanentemente, mas isso é outra história, para mim, na minha crença. Mas ela aqui no planeta, essa passagem transitória, ela tem uma data definida para ter começo, meio e fim. E se você não aproveitar essa viagem, erradicando a ignorância, buscando um propósito de vida, sendo mais feliz, que a felicidade é um grande objetivo de todos nós, se você não aproveita esse tempo, quando você menos esperar, chegou na estação de embarque e não fez nada, não cresceu nada, não produziu nada, e não foi feliz como poderia ter sido. Ok? Pense nisso e até a próxima.